Bom dia. Eu sou Marcelo Moro, professor do curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Ceará. E hoje, como a gente vai gravar esse tutorial em vídeo sobre como fazer análises biogeográficas. Então, para a gente fazer uma comparação, por exemplo, entre várias áreas diferentes, a gente precisa ter uma matriz de presença e ausência mais ou menos como essa daqui que vocês estão vendo no SoftPast. Então, a gente tem as espécies como colunas e diferentes áreas como linhas. E as espécies, elas têm a ocorrência registrada aqui. Quando ela não tem registro numa área, a gente coloca 0. Quando ela tem registro, a gente coloca 1. Então, a partir dessas matrizes que tem a presença e ausência de espécies, a gente consegue comparar biogeograficamente diversas áreas entre si. Então, nós vamos agora ver como esse processo é feito. Para que a gente chegue naquela matriz, a gente precisa ter uma base de dados mostrando quais espécies ocorrem em cada área. E é mais ou menos uma planilha dessas aqui de Excel, né, de planilha eletrônica. Você seleciona áreas na literatura, por exemplo, baixa artigos científicos que tenham registro de espécies de interesse e coloca um código para cada área numa coluna e coloca os nomes das espécies em outra coluna. Então, basicamente, se a gente olhar essa base de dados, cada área que vai ser analisada, comparada, tem um código diferente. E aí nós temos todas as espécies registradas para cada uma dessas áreas. Essa base de dados, ela é a base de dados utilizada para um estudo que ainda não foi publicado na Floresta Nacional de Açu, no Rio Grande do Norte, com caatinga. Então, a gente compilou várias áreas de caatinga na literatura e, no final, a gente coloca o código de Açu com as espécies registradas em Açu. Então, a partir dessa base de dados organizada, né, é preciso atualizar os nomes científicos, etc. Mas, a partir dessa base de dados com as várias áreas, o que é que a gente vai fazer? Vai construir essa matriz de presença e ausência. Esse tutorialzinho vai mostrar esse passo a passo. Então, basicamente, o que é que a gente faz? A gente tem que dar uma olhadinha nas listas de espécies, para ver, por exemplo, se tem erros de digitação da espécie, e nós temos que retirar as espécies que não estão identificadas até a espécie. Aqui nós temos algumas que estão no nível de gênero. Então, como é que nós fazemos? Uma dica muito útil é utilizar as tabelas dinâmicas. Então, a tabela dinâmica, ela permite, por exemplo, ver a lista de todas as espécies e checar se tem alguma que está, por exemplo, em SP. Então, a gente, para inserir uma tabela dinâmica, coloca o cursor em cima dos dados, clica em inserir tabela dinâmica. E aí, OK, e o Excel já me prepara a sua tabela dinâmica. Se eu quiser ver a lista de todas as espécies, eu só preciso pegar. Vocês estão vendo que apareceu esse menuzinho aqui. Eu só preciso pegar a coluna que tem os nomes das espécies e soltar em linhas. E ele me cria uma lista de todas as espécies registradas. E eu posso inspecionar e verificar, por exemplo, se tem erros de digitação, se tem espécie, por exemplo, repetida com pequenas variações de digitação, e eu faço essa correção. Inclusive, eu posso localizar depois as que têm os SPs, né? Que são as que não foram identificadas, até o nível de espécies. Como eu não sei qual é essa espécie, o melhor é a gente retirar ela da análise. Eu venho na minha matriz original, checo todo mundo que não está identificado até o nível de espécies, como SP, e deleto, excluo essas linhas da minha análise. Então, se a gente vier aqui na tabela dinâmica e atualizar, aquele SP ele desapareceu, porque ela foi retirada dos dados. Então, uma vez que é importante fazer essa checagem de espécies, e uma vez que você fez a checagem das suas espécies, a gente pode criar, então, a matriz de presença e ausência. Novamente, clica nos dados, vai inserir tabela dinâmica. Só que agora, nós queremos ter o quê? Nós queremos ter os códigos das áreas como linhas, então aqui são todos os códigos das minhas áreas que vão ser usados na análise, e os nomes das espécies, elas vão ser colunas. Então eu clico na coluna que tem o nome das espécies e coloco aqui em coluna. Então vejam que, selecionando a coluna que tem os códigos das áreas e colocando em linhas, e selecionando a coluna que tem o código, os nomes das espécies, os nomes científicos das espécies, colocando-os em colunas, eu agora tenho uma matriz já começando a se delinear, só que ela está vazia. Ora, eu quero que quando a espécie esteja presente, tenha registro na da área, tenha 1, apareça o número 1. Então, o que é que eu faço? Eu pego os nomes das espécies e coloco em valores. E aí a tabela dinâmica ela vai somar quantas vezes cada espécie é registrada.
Se a sua análise for análise de abundância, ou seja, quantos indivíduos, quantas árvores de cada espécie tem em cada área, esse mesmo procedimento ia te mostrar a contagem. Teria 10 indivíduos dessa espécie, 5 indivíduos daquela outra espécie. Como aqui nós temos uma matriz de presença e ausência, nós vamos ter apenas um. Então, essa matriz, essa tabela aqui, essa matriz do jeito que está, ela é a base do que a gente vai fazer. Mas se você tentar editar uma tabela dinâmica, não é permitida. A tabela dinâmica ela é controlada pelo software, pelo Excel, para que não aconteçam erros. Mas eu não quero a tabela agora, eu quero só os dados. Então, o que a gente faz? A gente clica em selecionar todos os dados, dá um Ctrl+C de copiar, e abre uma nova planilha aqui embaixo. Essa nova planilha vai se chamar matriz, vai ser a sua matriz de dados. Só que eu não quero propriamente a tabela dinâmica, eu quero os dados da tabela dinâmica. Então, uma dica é, se você só colar, vai ver a tabela dinâmica que você não pode editar. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito do mouse, clicar em colar especial e dizer que você quer colar os valores da tabela dinâmica. Ou seja, você não quer a tabela em si, mas os valores que estão na tabela. Veja que agora eu tenho só os dados que estavam naquela tabela dinâmica. Agora eu posso editar esses dados. Essas 3 primeiras linhas, elas não são nada, é só um rótulo mesmo da tabela dinâmica do Excel. Então a gente exclui. Se a gente for até a última coluna, a gente vai ver que tem uma contagem geral. E se a gente for até a última linha, a gente vai ver que também tem uma contagem geral. Então, basicamente, o que a tabela dinâmica fez foi me mostrar onde tem a espécie registrada, tem o número 1, onde não tem nada. E eu preciso que seja 0, onde não tem nada, e 1, onde tem alguma coisa. Então, tem uma dica bem legal e bem fácil de fazer, que é usar o localizar, substituir do Excel, para preencher essas células vazias. Então, você simplesmente vai até a última, seleciona, né, até a última linha e até a última coluna, vai selecionando, ó. E aí você agora tem uma seleção que engloba todos os seus dados. Então, você vai em localizar, substituir, Ctrl L, né, o atalho, e diz que você quer localizar tudo que não tem nada e substituir pelo número 0. Substituir tudo. Prontinho. Agora nós temos 0 quando a espécie não tem registro e 1 quando a espécie tem registro. É preciso, então, deletar essa última coluna, que é só a contagem de espécies por área. Então, vamos deletar, ela não é uma matriz 01, né, é só a contagem. E aí nós vamos na última linha e vamos deletar também, porque essa última linha é a contagem de quantos registros cada espécie teve ao longo das áreas. Então, nós vamos deletar essa última linha. E pronto. Sua matriz de presença e ausência, ela está prontinha para incorporar, por exemplo, num software como R ou PAST, para fazer as análises de dados. Então, esse vídeo mostrou esse tutorial de como pegar uma base de dados, né, uma database de espécies por áreas, e transformar numa matriz biogeográfica de presença e ausência para fazer análise de dados. Se você tivesse a contagem de espécies por área, o procedimento seria igual, só que em vez de zeros e uns, você teria 0 na ausência e aí o número total de espécies por área. Então, espero que o tutorial seja útil para quem está fazendo essas análises.